Já temos dois canais de comédias no YouTube. Um é o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Alguém falou para o proprietário de uma instalação que usar o aterramento que está lá no poste na residência é mais barato. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Fui fazer alguns testes em uma instalação elétrica e depois de um determinado tempo, eu percebi que a instalação, que a casa, estava aterrada lá na haste do poste. Ao questionar para o proprietário por quê, ele me falou que o eletricista que ele contratou na época falou que ia ser mais barato, que ele ia gastar menos. É claro que isso é uma verdade, tá? Assim como o proprietário gastou menos ao contratar uma pessoa que não respeita as normas, seja ela da concessionária de energia ou as normas ABNT NBR 5410, é claro que se você faz uma ramificação de alguma coisa que está pronta, vai sair mais barata, tá? Por quê? Porque você não vai precisar, tecnicamente, comprar tantos fios para fazer aquele aterramento de acordo com o que pede as normas, tá bom? Então, se o eletricista falou para ele isso, o eletricista acertou, ele gastou menos e também vai estar menos protegido, tá? Eu vou falar da região que eu moro e como é que eu tenho feito esses aterramentos, tá bom? Na região que eu moro, aqui em São Paulo, a concessionária é a Enel. Tá? Então, quando eu tenho ali uma haste de aterramento no poste de 2,40 m, inclusive o fio que precisaria estar lá, quando se trata de um padrão simples, um padrão único, seria igual ou superior à bitola dos fios, bitola ou seção dos fios, fase ou neutro que está chegando ali naquela instalação, tá? Não deveria ser 4 milímetros, igual tinha na instalação desse rapaz. Deveria ser, já que lá era um padrão simples, fio 10 milímetros para a fase e para o neutro, o aterramento, de acordo com o que pede a concessionária, tá bom? Precisaria ser, no mínimo, 10 milímetros quadrados. Então, nós já temos aí uma sequência de erros que pode causar danos à instalação elétrica, tá? Esse proprietário pagou barato, ele me falou o preço que ele pagou, eu achei muito barato o preço que uma pessoa cobrou para fazer uma instalação daquele porte, só que depois eu observei que pela qualidade dos fios, pelas cores dos fios que ele usou para fase, para neutro e para a terra naquela instalação e também o dimensionamento dos fios, eu vi que ele se conhece as normas, ali ele não obedeceu. Quando você visitar os nossos canais no YouTube, nós já temos diversos produtos à venda, tá? Nós temos ferro de solda, caneta para verificar tensão. Nós temos aqui o aparelho que mede temperatura e umidade do ambiente. Temos balança.
E quando você compra qualquer produto conosco, você está nos ajudando diretamente a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Já temos também 2 canais de comédias no YouTube. É o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2. Então, falando aqui da região que eu trabalho, tá? O aterramento do poste, ele precisa receber o neutro que vem da concessionária dentro do padrão elétrico, tá? Dentro do padrão elétrico, eu tenho ou barramentos ou parafusos que eu vou pegar ali daquela haste de aterramento, mais ou menos 1,50 m de fio, 2 metros, dependendo da altura do padrão, e vou fechar esse aterramento lá no neutro da concessionária. Isso que eu estou falando, tá? É uma norma da concessionária da região aqui que eu moro. Eu não posso sair daquela haste ali do poste com uma ramificação para nenhum outro lugar, tá? Eu tenho observado muitas pessoas fazerem isso, porque dizem que vai reduzir o custo da instalação. Só que ao fazer isso aí, você está descumprindo aí, primeiro, a norma da concessionária, tá? Se o técnico abrir a caixinha lá e ver que tem um fio subindo para o padrão e um fio saindo para qualquer outro lugar, se for um técnico responsável, ele vai recusar, preencher uma ficha de recusa de ligar aquele padrão, tá bom? O aterramento do poste na minha região é exclusivo para o neutro que vem da concessionária naquele poste, tá? Então é bom ficarmos cientes em primeiro lugar a respeito disso. Como é que eu faço normalmente, tá? Como é que eu tenho feito no dia a dia? No padrão elétrico eu faço o aterramento de acordo com a norma da concessionária, haste 2,40 m ou maior, tá? Existe um mínimo, 2,40 m é o mínimo, tá? É claro que tem instalações aí que a gente coloca até de 1,20 m, porque o proprietário às vezes já tem aquela haste e não quer comprar outra haste, alegando 1,5 milhão de coisas. Mas a menor, em caso de padrão elétrico, deveria ser 2,40 m. Ah, eu tenho uma de 4 metros. Pô, põe uma de 4 metros, tá bom? Quanto mais dentro da terra, se a terra for boa, melhor será o aterramento. Então eu faço o aterramento do padrão elétrico. E se de repente eu mesmo for fazer a instalação elétrica, porque são 2 trabalhos diferentes, eu faço um aterramento na residência, tá? Aquele mesmo trabalho que eu fiz de enfiar uma haste no chão e um haste 2,40 no chão lá para o padrão, eu também faço lá na instalação elétrica o mais próximo possível do quadro geral, tá? Seguindo as normas de cores de fio, seção e bitola também, tá? Vamos imaginar que eu usei fio 10 milímetros para fazer o aterramento lá no poste, eu vou usar 10 milímetros para fazer o aterramento lá no quadro geral. Na maioria dos casos, eu tenho optado por não fechar barramento de neutro com barramento de terra, tá? Porque são proteções independentes, tá? Tem gente que fecha, você pode fechar? Sim, tem muita gente que fecha, mas determinados circuitos eu deixo independente, tá? Já que o terra, como é do conhecimento da maioria das pessoas, ele é usado para a proteção. Lá no padrão elétrico, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, antigamente, né, quando a maioria das lâmpadas eram 110 e não 220, quando rompia o neutro na instalação ou na rede,
o terra acabava por segurar a instalação, fazendo com que não viesse a queimar muitos equipamentos ou muitas lâmpadas naquela instalação. Tá? É um equilíbrio que a concessionária já obriga você a pôr, porque se por alguma razão o neutro dela lá romper, seja lá no poste dela, seja no ramal que está no meio da rua ali, um caminhão passa e arranca, então você tem o terra que vai amenizar o problema. A função do terra não é resolver esse problema, mas ele pode amenizar o problema. Tá? Dentro da instalação eu tenho por hábito, normalmente eu tenho 2 barramentos, um para neutro e um para o terra, e eu opto por seguir dessa maneira. Tá? Eu não tenho por hábito de fechar, salvo se é um equipamento que exige aquela manobra. Tá? De repente você tem um equipamento que exige que ele tenha o neutro aterrado. Tá? Depende, quando você lê o manual você vê muitas informações a respeito de diversos equipamentos. Então eu não tenho o hábito de utilizar, eu não uso, né, o aterramento do poste para aterrar a instalação. E tem muita gente que, além de aterrar a instalação com o mesmo aterramento lá do poste, fecha todo o neutro com aquele fio que vem muitas vezes mais fino na instalação elétrica. Já temos 2 canais de comédia no YouTube, um é o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.